Fala pessoal, Alas Oliveira, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre padrão de vida. Hoje eu estou em um cenário diferente, vou fazer ainda, é a lei da quarentena. Bom gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre padrão de vida e eu tenho aqui cinco tópicos que eu vou abordar com vocês a respeito disso. Nós estamos vivendo um novo momento, um momento de transformação nas nossas vidas, tanto com relação a essa quarentena que tem feito a gente parar, pensar e repensar muito, quanto também a economia e o que vem pela frente. Então, fica ligado que a gente vai falar um pouquinho sobre esses pontos, dando continuidade aos nossos stories. A gente vai falar em alguns aspectos com relação ao nosso padrão de vida. E o primeiro deles é o nosso padrão de gastos, né? A gente precisa analisar como é a nossa vivência com relação a tirar dinheiro do bolso, o quanto eu estou gastando, como eu estou gastando, de que maneira eu estou gastando. Essa quarentena ela tem demonstrado muito para vocês, quando vocês estão em casa, o que vocês gastam. A gente está passando agora pelo processo de final de mês, início de mês, então tem novos vencimentos de conta para pagar, tem tudo novo para fazer. E aí o que a gente faz? Começa a analisar essas contas. Pega as faturas de cartão de crédito, dá uma olhadinha lá no histórico, porque minha fatura está vindo tão alta, o que foi que eu fiz de errado, qual tipo de assinatura eu tenho, se não dá para mexer nessa assinatura, diminuir um pouquinho mais ela, qual esses hábitos de gastos que eu tinha e agora eu preciso revê-los. Isso é muito importante, analisar esses gastos. E isso também serve para a gente que é empresário, né? A gente pode levar essas mesmas dicas para o nosso negócio e analisar esse padrão de gastos, esse padrão de despesa que nós temos. Após a análise disso, a gente começa a fazer um processo contrário, que é fazer os cortes, cortar, substituir, certo? Mudar completamente. Eu estava agora há pouco, inclusive, conversando com um amigo meu e muitas concepções de negócios vão passar por transformações. Às vezes a gente tem um espaço muito grande de negócio e depois desse processo que nós estamos vivenciando, a gente não vai precisar de ter tanto espaço assim. As coisas vão pensar a ser diferentes e vão passar a ser mais compartilhadas. Uma nova consciência tem surgido aí, que isso é uma questão de hábito que eu vou falar em um outro tópico, mas a gente tem que começar a pensar e fazer esses cortes e passar a faca em tudo. Ok? Forte abraço. Daqui a pouco eu falo sobre mudança de hábitos. E falando com relação à mudança dos hábitos, a gente precisa pensar nisso. Eu mesmo estava no processo, estava e estou ainda, só que eu dei uma suspendida no processo de mudança alimentar. E dei por uma questão de saúde, enquanto a gente não passa por esse problema que nós estamos vivenciando. Mas a gente precisa mudar esses hábitos, a gente precisa fazer esses cortes e fazer esses ajustes. Então a forma como eu via meu negócio, a forma como eu via como ganhar dinheiro, ela tem passado por transformações. Então vale a pena a gente parar, repensar, reanalisar, dar uma estudada. Cuidado para a gente não ficar vidrado demais em muitas mensagens, em muitas lives, em muitas coisas que tem na internet. Tem muita gente boa falando muita coisa boa, mas também fala o pensamento dele, a opinião dele. E às vezes nem tudo é certo. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Tem que buscar esse equilíbrio e tem que fazer um filtro, porque tem muita gente, pessoas que gostam de estudar, mas tem que entender o seguinte, é algo atípico e algo muito novo e muito recente. Uma questão de janeiro para cá, a gente entrou ontem no mês 4 de 2020. Então eu não tenho como chegar e dizer e analisar previsões. A gente pode analisar cenários, é o que a gente pode fazer. Então a gente precisa parar de tentar ter previsões, fazer achismos, que isso não funciona. Toda a concepção de negócio e de vida que a gente tinha anteriormente não se aplica no ambiente atual. Ele é muito obscuro e muito incerto, sobretudo no Brasil.
Então tem que ter esse cuidado e tem que procurar filtrar, ter discernimento e equilíbrio. Uma das dicas que eu tenho dado, aí muitas vezes o pessoal diz, cara, o cara é muito conservador, ou até mesmo pessimista, coisa parecida. Rapaz, veja, eu justifico um pouco do meu posicionamento no conservadorismo ou no minimalismo, porque se a gente parar e começar a ler ou refletir e analisar as estratégias e a vida dessas pessoas de sucesso que já têm uma certa bagagem, que são pessoas vivenciadas, experimentadas na vida, o discurso deles são os mesmos. Viver com menos, menos sempre é mais e por aí vai. Então, num momento desse, é importante a gente parar e refletir sobre isso. É importante a gente pensar num projeto e num plano de reduzir operações para visualizar a questão do nosso capital de giro. É muito importante a gente pensar assim. Ter esta opção como estratégia, analisando esse cenário. Eu posso fazer uma operação que eu vou reduzir a minha operação gerando um montante de capital de giro, porque as empresas que têm capital de giro, elas sabem que precisam mudar, mas estão tranquilamente revendo os seus projetos e seus planos e fazendo seus ajustes. Agora, aquelas empresas e aqueles negócios que assam e comem, que não têm nenhum capital de giro, estão desesperados, arrancando os cabelos, demitindo gente, fazendo tudo, agindo muito por impulso. Tem que ter serenidade, tem que buscar reflexão. Ah, Wallace, mas a mudança pode passar e você não acompanha. Ninguém consegue dizer qual é o time que a curva vai virar, não. Esqueçam isso. Isso se chama os discursos de que pessoas... Isso são discursos de pessoas que querem fazer previsões e adivinhar. Ninguém consegue imaginar, e ninguém imaginaria que agora, no meados de março, o Brasil entraria mergulhado nessa crise. Ah, mas alguém disse, Wallace, lá no início do mês que poderia acontecer isso. Poderia, era uma hipótese, era um achismo. Como eu posso chegar e sugerir que um time A vai ganhar do time B por 2-0. Eita, o time A ganhou pro time B 2-0. Maravilha, o Wallace acertou. Gente, isso é previsões e achismo, não funciona no mercado, certo? Ninguém conhece o time. Agora a gente precisa estar preparado. A gente precisa analisar todos os cenários e ter todos os planos prontos. Vamos errar, vamos fazer ajustes e vamos seguir em frente. Essas são as dicas de hoje. Um forte abraço, conta comigo. Até a próxima.